Olá pessoal, continuando o curso aí de Administração Financeira Orçamentária, né, hoje falaremos sobre receitas orçamentárias ou receita públicas, né. O meu nome é Rodrigo Pereira Neves, sou analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, né, e temos aí o curso aí de Receita Orçamentária hoje, né, para dizer para vocês. Durante a iniciação do curso, né, houve alguns problemas técnicos, tivemos aí um atraso de 25 minutos, mas estamos aí com vocês aí nesse momento. Durante o curso também falarei sobre o tema, né, e após isso esperarei de vocês algum retorno sobre alguns questionamentos que for. Vocês podem enviar o e-mail aí para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. E é isso, né? Vamos começar. Primeiro falarei sobre o objetivo, né? Que o curso tem como objetivo, que é expor o conceito, né? E a classificação de receita orçamentária, seus estágios, codificação pela natureza e classificação por fonte e destinação de recursos, né? E aí tem para vocês aí a amostra, né? Que é expor os conceitos e a classificação da receita orçamentária, seus estágios, codificação pela natureza e classificação por fonte e destinação de recursos. Primeiramente, antes de falar com vocês sobre a receita orçamentária propriamente dita, né, eu tenho que falar sobre os ingressos, né, que entram, recursos que entram na administração pública. Esses recursos, a gente tem três modalidades de entrada, né, que seriam as receitas orçamentárias, a gente tem pelo próprio orçamento, né, temos também alguns depósitos de diversas origens, né, que naturalmente quando há uma entrada de ativo ali, há também um passivo, todos eles financeiros, né, e também temos aí um estorno de despesas. Esse estorno de despesas, principalmente se for de exercícios anteriores, também gerará aí também ingressos para o ente, né, da federação. E isso vai tudo para o caixa, e aí a gente tem as três modalidades. Dentre essas, a gente tem, como eu falei, as orçamentárias, as depósitos de diversas origens, que a gente chama de despesas extra-orçamentárias, e estorno de despesa. Para nós, hoje, o que interessa é as receitas orçamentárias, e com isso eu posso dar alguns conceitos, apresentar alguns conceitos, né, demonstrados pela Lei 4.320, né, de 64. Nela é apresentado, né, que pertence, né, no artigo 35, né, fala que pertence aos exercícios financeiros as receitas nela arrecadadas, né. Nesse caso,
ela cita como receita orçamentária não exatamente aquilo que seria receita para a iniciativa privada, mas sim aqueles recursos que no exercício financeiro, naquele exercício financeiro, foram arrecadados, né? Por isso que a gente chama aqui, no caso da receita orçamentária, ela faz parte do regime de caixa, né? Conforme for arrecadando, a gente vai incluir isso em receitas orçamentárias do Estado. E em seguida também há lá no artigo 39, há uma continuação, né, da conceituação, né, que fala que os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que foram arrecadados nas respectivas rúbricas orçamentárias. Primeiro é quando ela fala de créditos, né, tributários, né, que é aqueles créditos referentes a tributos, né, recolhimento de tributos, que a gente tem impostos, taxas e contribuições de melhoria, né, e isso refere-se aos créditos tributários. E os não tributários seriam aquelas outras despesas correntes, né, que é pela arrecadação de serviços, de patrimoniais, e também temos aí como não tributárias as receitas de capitais, né, que aí a gente tem lá por empréstimos, por alienação de bem e outros. Em seguida também, referente à receita orçamentária, a gente tem um artigo 3º, está lá na Lei 420, que eu posso dizer que a lei de orçamento, né, compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito, autorizadas em lei, né? Que seja, né, todas as receitas orçamentárias têm que constar na lei orçamentária anual. Se não houver, a gente tem que fazer ali uma inclusão dessa, né, alteração dessa na LOA, né, para que possa. Até pelo princípio da anualidade, né, a gente sabe que novas inclusões de receita só pode vir para outros orçamentos seguintes, a não ser as exceções dadas aí pela Constituição Federal. E aí a gente sabe que todas as receitas têm que constar ali tem que constar no orçamento, né? E aí vamos. Né? E aí em seguida, a gente tem aqui alguns outros conceitos, né, do MCASP, né, que fala na 5ª edição, continua aí a conceituação de receita orçamentária. E ele diz que são disponibilidade de recursos financeiras, né, que integram durante o exercício orçamentário, né, aquilo que seria arrecadado durante o exercício orçamentário, e constitui elemento novo para o patrimônio público, né, que vai aumentar o patrimônio público, nem sempre, né, mas é um elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, ou seja, com essas receitas será executadas ali as novas políticas públicas daquele período, né? Que a gente fala, né? Com as receitas arrecadadas, será direcionada para as suas despesas do período. Claro, são a fonte de recursos do Estado, e com isso você vai instrumentalizar viabilizar todos aqueles projetos do setor público. E aí, em seguida também, no próprio manual, fala que são fontes de recursos utilizados pelo Estado em programas e ações, né, cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e às demandas da sociedade, que são o quê? Né? Essas fontes de recursos, né, foi dito, né, que são as fontes que eu anteriormente já tinha dito, ela será dada para aplicar em certas demandas, né, do Estado, e também alguns projetos iniciais aí. Então, algumas delas, essas fontes de recursos são direcionadas, né, que a gente chama de fontes vinculadas, outras não. E aí a gente sabe que essas ordinárias, né, fontes ordinárias ali, vai ser direcionada para algum outro tipo de atividade, o que for, conforme foi a necessidade de aplicação das políticas públicas do Estado no período. Temos uma tabela também a apresentar a vocês referente à classificação da receita orçamentária, que também é dada pelo MCASP, né, na 5ª edição, que ela fala que a receita orçamentária ela pode ser classificada quanto à sua natureza, quanto ao impacto na situação líquida do patrimônio, quanto à obrigatoriedade e quanto ao resultado fiscal. Referente à natureza, a gente tem a classificação, e ela pode ser classificada em corrente e capital, né? As correntes são aquelas direcionadas às despesas correntes, qual a gente sabe que são os impostos, são, no caso, tributárias, receitas tributárias, e as não tributárias, que seriam a prestação de serviços,
também temos aí as receitas industriais, receitas patrimoniais e receitas referente à agropecuária. E temos aí as de capitais. As de capitais foi dito, né, que são as receitas com operação de crédito, vendas de bens, amortização de empréstimos concedidos, né, ou seja, terceiros que havia tomado empréstimo com o ente, efetuou o pagamento daquele valor principal, né? E aí também a gente tem aí quanto ao impacto na natureza da situação patrimonial, a gente tem a classificação dela quanto a efetiva, né, ela ser efetiva e não efetiva. O que é ser efetiva e não ser efetiva, né, no caso? Temos as receitas efetivas, aquelas que vão afetar o patrimônio líquido da instituição. Que seria isso, né? São receitas orçamentárias que realmente representam um aumento do patrimônio líquido. Isso a gente chama de receitas quantitativas, né? Elas são aumentativas, né? Então, quantitativas. Esse aumento, né, vai agregar ao patrimônio líquido da entidade e promover aí a necessidade aí de despesas, pagamento de despesas do ente, né? Já aquelas que a gente chama de não efetivas, também citadas como despesas, receitas qualitativas, são as não efetivas, né? E as qualitativas, ela não promove nenhuma afetação ao patrimônio líquido. A gente chama isso que ela simplesmente, quando entrou um recurso financeiro para o Estado, há uma entrada de ativos financeiros, corresponde aí a algum aumento aí no seu passivo patrimonial. Operação de crédito, venda de bens. Venda de bens, no caso, seria uma diminuição do ativo patrimonial, né? Esse aumento do ativo financeiro pode ser pela diminuição do ativo patrimonial ou aumento do seu passivo patrimonial. Para explicar isso para vocês também, referente a patrimonial e financeiro, a gente sabe que os ativos e passivos financeiros são aquilo que não precisa de autorização orçamentária para que você possa, no caso dos ativos, dispor e, no caso dos passivos, fazer a sua liquidação, o pagamento. E nos patrimoniais ou permanentes, né, ativo permanente, passivo permanente, são aquelas que você precisa da autorização orçamentária. Opa, a gente tem aqui a receita orçamentária, está lá na lei orçamentária. Então, ao momento que eu for criar um passivo permanente, entendeu? Eu preciso ali eu criei o passivo permanente, se eu tiver que liquidar ele, efetuar o pagamento dele, tem que ter autorização orçamentária. E no momento que eu tiver que baixar algum ativo financeiro, né, ou seja, um ativo permanente, tem que ter autorização orçamentária. Numa receita de venda de bens, eu tenho que ter essa autorização orçamentária. Esse tipo de atividade, ela tem que estar lá constar no orçamento. A gente sabe que aí não afeta o patrimônio líquido, né? Então ela é classificada como receita não efetiva. E temos aí uma classificação da obrigatoriedade, né? Que a gente chama aí de receita originária e receita derivada. A receita originária refere-se àquelas receitas que não se refere à imposição, né? E nem a aplicar sanções, nem sanções. E aí a gente tem originárias, são as prestações de serviços, temos aí as industriais e temos também algumas outras aí referente a agrícolas, né? Produção agrícola, o que for, a gente tem como receita orçamentária originária. E receitas derivadas são aquelas tributárias, e temos a divisão de tributárias e também algumas que vão ser pela aplicação de multas, né, que é impositivas, referente à aplicação de multas, e aí você tem impostos, taxas de contribuição de melhoria, mais multas. Em seguida, temos aí uma classificação quanto a resultado fiscal, que são aquelas primárias ou não financeiras, né, e não primárias ou financeiras. Ela simplesmente divide, né, aquilo que são as receitas de juros, né, que é referente a retira, né, expurga ali as receitas referentes a juros, e aí você vai ter que citar aí as primárias aí, né, seria primárias, que seria diminuindo ali as receitas com juros ou ali outras despesas referentes à operação financeiras, né, operação de crédito, e as não primárias seria exatamente aquelas receitas de juros e despesas diversas com operação de crédito. Temos também uma classificação da receita orçamentária,
que a gente fala sobre o estágio dela, né, referente ao estágio dela. Nessa estágio da receita, a gente sabe que o primeiro estágio da receita seria a inclusão dessa receita no orçamento, que é a tal da previsão. Essa previsão ela pode ser atualizada durante o ano, né, que a gente fala a previsão atualizada, né, a gente tem a previsão inicial e depois vai atualizando ela durante o período. Ela pode ser atualizada e aí depois em seguida temos o lançamento, que no caso aí do lançamento seria somente das receitas tributárias, né, se ela for não tributária, ela vai direto para a arrecadação. Então, como estágio de receita genérica, a gente tem como previsão e arrecadação e depois recolhimento. O lançamento estaria no meio ali entre a previsão e a arrecadação no caso de receitas tributárias. Da arrecadação, né, após a arrecadação, que seria para algumas instituições financeiras, efetuar a arrecadação da receita, seria em caixas, bancos, o que for, né, vá para uma unidade de caixa, que a gente chama conta única, né? E essa transferência dessas contas financeiras em outras instituições, né, outros bancos, para a conta única, a gente chama de recolhimento da receita, que também refere a um estágio dessa receita. Ao efetuar o recolhimento, né, você tem ali também, pela arrecadação, haverá a sua classificação, a sua destinação, né, desse recurso, indicação de fonte, o que for. E aí a gente tem aí, após o recolhimento, a disponibilidade do caixa para que a administração pública possa efetuar o pagamento aí de suas despesas. Com o recolhimento, né, é finalizado aí também o estágio da receita. É isso, né? Referente às etapas, né, da receita orçamentária, a gente tem aí, que é pelo planejamento, né, que é a previsão da receita, né, no momento do planejamento, e durante a execução a gente tem aí o lançamento, que seria, né, a arrecadação e recolhimento. O lançamento é citado aí também como direito, né, que identifica o direito de ofício, né, sobre o Estado em arrecadar esse recurso, e misto, né, por declaração, que é a ITR, e também por homologação, né. Esse lançamento direto, que seria, né, lançamento direto, misto e por homologação. O direto é quando o Estado realmente vai lá e faz a indicação de quem é o credor, identificação do valor e manda a cobrança ali para o seu usuário. Já no misto não, ele precisa que o contribuinte, né, faça uma declaração para que ele possa lançar, né, no caso, que é o ITR, caso de ITR que foi apresentado para vocês. E por homologação, a gente tem o caso do pura declaração do usuário, né, de quem depende, né, que é o contribuinte, pura declaração do contribuinte, e faça aí a declaração de quanto ele deve, ele faz o recolhimento, e aí periodicamente, né, o Estado faz ali alguns tipos de fiscalização, né, a identificação se houve correta a contribuição sobre o valor, e aí com o fim do prazo, né, existe um prazo, né, para a prescrição declaração do contribuinte, é feita a homologação. Essa homologação ela é o reconhecimento tácito, né, pelo governo, referente ali à conferência ali que ele poderia fazer. Foi homologado, já não poderia mais fiscalizar esse recurso, né? E aí, por fim, a gente tem também, no momento da execução orçamentária, a arrecadação e o recolhimento, né? A arrecadação, como já foi dito, né, instituições financeiras fazem a arrecadação e o recolhimento é o direcionamento desse recurso para a conta única. E é isso, né? A gente tem também uma classificação da classificação pela natureza de despesa, né, de natureza da receita orçamentária, né? Que aí a gente tem alguns níveis de classificação, né? Identificados 6 níveis de classificação, onde o primeiro nível é classificado a receita em categoria econômica, né, que a gente fala de receita corrente e receita de capital, né? Então, a exemplo, a gente citou aí uma receita corrente, e essa receita corrente, em segundo nível, ela tem sua origem, né? Ela pode ser tributária ou não tributária, de operações de crédito, o que for, né? E a espécie, né, no caso, ela trata-se de um imposto,
E a rúbrica, né, que seria a identificação mais detalhada, né, imposto sobre patrimônio e renda. A linha também, a gente tem ali no 5º nível, né, imposto sobre renda aí proveniente de qualquer natureza, né? E aí a subalínea, que seria a pessoa física. Identifica-se qual é o tipo de receita, exatamente ali na linha, né? Você tem a identificação direta ali de qual é a receita, né? E aí a subalínea ali é uma subidentificação da receita ali, complementar, né? No caso do imposto de renda, ela identifica se é pessoa física ou pessoa jurídica. E aí a gente tem também na 4320, né, essa classificação melhor detalhada, né, com várias classes, né, até nível de rúbrica da receita. A gente tem ali, como foi dito para vocês, vai ter a origem e espécie, né, no caso. Conforme a 4320, né, as receitas correntes, a gente tem receitas tributárias, né, e de receita tributária a gente tem os impostos, taxas, contribuições de melhoria, né. Temos aí também receitas patrimoniais, e no caso receita patrimonial, que são as receitas imobiliárias, receitas de valores mobiliários, participações e dividendos, né? No caso, participações em dividendos, e outras receitas patrimoniais. Nas receitas imobiliárias, né, a gente tem aí bens, né, móveis, né, que pode estar em aluguel, o que for, né? E valores mobiliários são aquelas ações que o Estado detém de terceiros, recebendo dividendos que for, a gente tem aí umas receitas mobiliárias. Participações de dividendos, no caso lá do mobiliários, lá são ações que recebem juros, né? No caso, referente a aplicações de juros. E participações de dividendos seria as ações que você tem e recebe os seus próprios dividendos. Outras receitas patrimoniais, a gente tem identificação aí, de qualquer outro tipo referente ao patrimônio, né? E também temos as receitas industriais, que seria receita de serviços industriais e outras receitas industriais. Temos aí também as receitas transferências correntes, né? Que aí são receitas recebidas de terceiros, pode ser de agentes públicos ou iniciativa privada, né? Que aí são multas, cobranças da dívida ativa, essas multas seria receita diversa. As transferências podem ser de pessoas, tanto de pessoas jurídicas, né, públicas, né, e pessoas privadas também. São transferências recebidas de terceiros. E no caso de receitas diversas, né, que seria, a gente tem as multas, as cobranças da dívida ativa e outras receitas diversas. E aí, com isso, a gente pode chegar à classificação das receitas de capitais. Quanto às receitas de capitais, a gente tem as por operações de créditos, alienação de bens móveis e imóveis, amortização de empréstimos, né, concedidos e transferências de capital, né, transferência de capital e outras receitas de capital. Quanto às operações de créditos, são aqueles empréstimos efetuados de instituições financeiras internas e externas, né? E temos aí também as alienações de bens, vendas de bens que são autorizadas e também, no caso diversos aí, a gente tem amortizações de empréstimos concedidos também aí quando ele efetua empréstimo para terceiros. Em seguida, temos a classificação pela fonte de destinação de recursos, né, que está lá na instrução, né, que o objetivo dessa classificação é evidenciação das fontes, né, de financiamento das despesas, para onde é que você vai direcionar esses recursos para as despesas e evidenciação de vinculação, né, no caso, né. Transferências no gasto público também, né, você tem aí, no caso, a identificação de transferência no gasto público. Também, lá na Lei 101, na Lei Complementar, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, vem tratar também sobre a destinação de recursos, né, que fala no artigo 8, parágrafo único, que, né, fala que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objetivo de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorra o ingresso. O que seria isso, né?
A gente tem a identificação que se o recurso, a receita orçamentária, ela foi vinculada, ela está destinada especificamente, né? Caso o ente público não destine aquele recurso naquele exercício financeiro, ele tem que transferir esse recurso para o próximo exercício, vai transferir esse recurso para o próximo exercício, identificando a sua vinculação referente a dada ali ao exercício anterior. Tem que manter a sua vinculação, não pode dar outra vinculação, porque encerramos o exercício, o que for. É o caso da educação, quando o Estado ele não aplica ali totalmente o recurso vinculado para a educação, no próximo ano esse recurso tem que estar direcionado, aí a gente vai ter um efeito acumulativo, né? Vai estar acumulando ali a disponibilidade de recursos para a educação e para a saúde, caso ele não aplique ali no ano anterior. E aí, se esse ano era para aplicar 25%, aplica 23%, no ano que vem ele tem que aplicar 25% mais os 2% que não aplicou no ano anterior, aí seria 27% da receita, totais ali da receita, totais referente à receita. Temos aí a classificação também, né, que fala na própria lei, né, que fala no seu artigo 50, né, que além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, né, a escrituração das contas públicas observará, né, as seguintes, né, que seriam algumas orientações. E a gente tem aí nas telas seguintes, dado como orientação, que a disponibilidade de caixa, né, constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesas obrigatórias fiquem identificados e escriturados de formas individualizadas, né? Que você possa identificar ali qual é a receita, para qual destinação é essa receita. No estado de São Paulo, a gente tem uma codificação dessas receitas, dada, né? No momento que você arrecada esse recurso, né? Ou até o recolhimento, essa vai ser dada a classificação da sua natureza e também sua vinculação. E lá na disponibilidade de caixa, que a gente fala lá na conta única ou em outros ativos financeiros, essa receita tem que estar identificada por sua fonte de recurso. Que aí a gente tem aí na classificação do Estado um padrãozinho de classificação de fonte, né? A gente tem aí lógica do Estado de São Paulo, né, que a gente tem a 001 aí, que é a fonte, que é a identificação de fonte-mãe, né, que são os 3 primeiros dígitos, onde o 1 refere-se à receita do Tesouro, né, que são as nossas receitas referente à arrecadação do próprio Estado. Temos o 2, que são as vinculadas do Tesouro. Temos o 3, que é receita de fundos, né? O 4, que é recurso próprio, né, que a gente tem algumas empresas e instituições das indiretas ali do Estado, que ela tem algum recurso próprio, não é vinda ali do ente, né, da administração direta. E temos o 5, né, que é recursos federais, que são as transferências federais, ela é dada ali a classificação fonte 5. E o 7, que são referentes aos recursos de operações de crédito, né. São 9 dígitos essa codificação, os outros 6 dígitos, né, fora a fonte-mãe, refere-se ao detalhamento dessa fonte de recurso, vai ser diversos, né? Normalmente lá na fonte-mãe, lá tiver 001, lá que é fonte do Tesouro, se a gente tiver 001, 001, 001, é a do Tesouro ordinária, né? Aquela classificação ordinária, ela vai poder ser aplicada a qualquer tipo de despesa. E se ela tiver uma outra codificação, né, nos outros 6 dígitos, normalmente ela vai estar direcionada a algum tipo de aplicação. E a gente tem a 002 também, que seria vinculada, né, que são constitucionalmente vinculados. Lá no recursos federais também, a gente tem uma lógica de classificação a isso também, as receitas, que fala do 005. Essas receitas vão estar vinculadas no recurso federal conforme os projetos e atividades que o Estado teve, né? A gente tem 005, aí os outros 6 dígitos vai identificar qual é aquele projeto, aquela atividade do governo, né? E no caso do 007, que é as operações de créditos, as operações de crédito, ela é identificada por cada operação. Cada operação que o Estado faz, vai haver a identificação de uma fonte para aquela operação. Por quê? Porque aquela operação vai ser direcionada a um projeto, a alguma atividade. Dificilmente o Estado vai ter alguma operação de crédito que vai ser dada ordinariamente, né? O Estado vai poder gastar com qualquer coisa. Então, são bem... Para pagar despesas de corrente, por exemplo, é difícil o Estado conseguir isso, né? Então,
Então, normalmente são direcionados para a despesa de capitais e você pode ter a identificação lá na classificação de fonte de recurso lá para cada projeto, cada atividade a qual foi feita a operação de crédito. É isso, pessoal. A gente vai fazer um intervalo em um curto, né, de 5 minutinhos. E aí, com isso, vocês podem mandar alguns e-mails aí contendo dúvidas, né, ou questionamentos. E aí eu retornarei com vocês sobre algum questionamento, sobre esses questionamentos. E também falarei sobre 3 questõezinhas também ao retornar. Até daqui a pouco. Até mais.
Olá, pessoal, estamos de volta aí para responder algumas questões, né, ou dúvidas referente ao curso de Receita Orçamentária. Temos aí uma dúvida que fala sobre, é até interessante, né, fala sobre os restos a pagar, que pergunta se os restos a pagar, são receitas orçamentárias, né, se esses restos a pagar podem ser receita orçamentária. Eu digo que não, né, porque de acordo com a 420, né, a gente sabe que pelo conceito da 420, os restos a pagar não são receitas orçamentárias, porém servirão de ingressos, serão ingressos, né, para que possam ser aplicadas em novos recursos. São aqueles, né, cancelamentos, estorno de despesa, cancelamento de despesa, que seriam aplicados em novos recursos, em novas despesas, né? Então você vai poder usar esses cancelamentos de resta a pagar para aplicação em novas despesas. Porém, essa aplicação de resta a pagar em novas despesas, né, ela tem que manter a sua vinculação, conforme a Lei Complementar 101, né, foi dito para vocês que mesmo você tendo receita de exercício anterior, se ela for para o exercício seguinte, mas a receita já foi aplicada com despesa naquele exercício na época, mas eu fiz o cancelamento disso, né, que foi cancelado o resta a pagar. Então, quando efetuar o cancelamento do resta a pagar, eu tenho que redirecionar esse ingresso, né, para as novas despesas, aplicações de despesas com a mesma vinculação, com a mesma destinação. Então, não posso dar outra destinação. É isso, né? Restos a pagar, ela não constitui uma receita, mas é o ingresso para que você possa aplicar, vai ser utilizado aí em novas aplicações de recursos aí. E aí a gente tem, começando aí alguns exercícios, né? A gente tem uma questão, né? Foi efetuado em 2013 para análise em planejamento, orçamento e finanças públicas, né? Para Cefaz-SP, onde a questão fala, né, que a receita pública distingue-se em receita orçamentária e receita extra-orçamentária. A receita extra-orçamentária é representada no balanço patrimonial como passivo financeiro, ou seja, né, são recursos de terceiros, né, que transitam pelo cofres públicos, né, ou seja, receita extra-orçamentária seria aqueles recursos ali que são referentes a depósitos terceiros ou consignações, o que for, que teria uma passivo financeiro ali correspondente. E aí a questão ela pede para você para identificar qual seria o conceito, né? Em seguida, né? Ela constituiu extra orçamentária, agora ela pede para você conceituar o que seria a receita orçamentária, né? E aí na questão A, né, ela fala, né, que a receita orçamentária contribui para o orçamento público, né? Sim, né, ela contribui para o orçamento público, e aí fala que e ainda provém de recursos financeiros recebidos de outras pessoas, né, de direito público ou privado. Só porque nesse outras pessoas de direito público ou privado não fala sobre a necessidade de retorno dada pela administração. Esse retorno, a gente chama, se houver esse retorno, a gente fala que isso não geraria, né, não seria proveniente de para contribuir para as novas aplicações de despesas do Estado. Isso seria uma receita extra-orçamentária. E aí a gente sabe que alguns casos de recursos financeiros recebidos de outras pessoas não seria, que são transferências, né? Poderia, alguns casos, não seria receita orçamentária. Então estaria errada a questão. Na B fala que pode ou não pertencer, né, de fato, à entidade, né? E se classifica economicamente em receita tributária e receita de capital. De fato, a entidade também não, né? Tem que pertencer de fato à entidade, essa receita pública, né? Se não for dela, tem que efetuar cada instituição tem que fazer a sua receita própria, né? E aquelas que não pertencem de fato a ela, normalmente é citado como receita extra-orçamentária, né? Que são aqueles recursos recebido por depósito ou consignações, do que for. E no caso de sua classificação por categoria econômica, a gente sabe também que a classificação da receita pela categoria econômica é receita corrente e receita de capital. Então, indevidamente, ela deu aí a indicação de tributária, né, que seria uma subclassificação da receita corrente. Lá na alternativa C, né, fala que contribui para o orçamento público, e ainda é proveniente de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, né, da conversão de bens e direitos, né. Sim, contribui para o orçamento público e ainda
essa alternativa ela tem uma sua correção, né? Mas ela a questão de ser proveniente de recursos financeiros oriundos de constituição de dívida, da conversão de bens de direito não é citada aí como indicação, conceituação da Receita, que ela já estaria lá, né, junto, né? Ali estaria como se fosse adicionando a isso, né? Quando ela contribui, todas as receitas já contribuem já ao patrimônio, ao orçamento público. E na D, fala que pertence de fato à entidade e se classifica economicamente em receita correntes e receita de capital. Né? Já explico para vocês esse item, né? Mas eu já vou falar da E também, né? Que quando é destinada, né, visa atender às despesas classificadas como despesas correntes. Né? Nem sempre, né? Que sabe que despesas correntes também pode ter algumas vinculações diversas nas despesas correntes, mas também a gente tem as despesas de capital, que normalmente é destinada também, normalmente não, naturalmente, né, elas já são destinadas já, né? As despesas de capital, normalmente os recursos vindo para ela, que são operações de crédito ou venda de bens, né? Por exemplo, em venda de bens tem que corresponder a nova compras de bens, e operações de crédito normalmente é para efetuar compras por investimentos, né, ou financiamentos, ou amortização de dívidas, né? Refinanciamento de dívidas. Já voltando aqui a D, ela fala que pertence de fato à entidade, né? Que é o que eu falo para vocês, de fato, né, a receita orçamentária, né, tem que ser da entidade, do ente público, não pode ser referente a terceiros, né? No caso seria a receita extra-orçamentária. E classifica, né, economicamente receitas correntes e receitas de capital, que seria a classificação econômica da receita, né? É a nossa resposta correta, né? A D temos aí como resposta correta por ser classificada aí economicamente em receita corrente de capital. Temos aí uma outra questão, que é a questão 2, né? Fala sobre, ela da prova, foi feita pela VUNESP também, em 2009, né? Para a área contábil, efetuada para a instituição CESP, né? A contratação de operação de crédito por antecipação de receita será contabilizada no sistema financeiro com o seguinte lançamento. Primeiro, tem que saber o que é essa contratação de operações de crédito por antecipação de receita. A gente chama isso de ARO, né? Antecipação de receita orçamentária. Essa contratação de operações de crédito, ela não constitui ali um recurso, né? Ela será utilizada para efetuar pagamento, né? Antecipa-se crédito para poder suprir deficiências de caixa no período, mas não é elemento novo para o Estado. E aí a gente tem ali que ela vai ser debitada, né, em caixas, bancos, né, a gente tem débito dela em caixas, bancos, mas o crédito dela fica aquele ponto de interrogação. Lembra que eu falei para vocês que é para constituir deficiência de caixas, né? Por exemplo, se o caso do Estado tiver algum tipo de deficiência de caixa durante o período, ele pode antecipar alguns créditos para suprir essa deficiência. Aí nesse caso, a gente chamaria esse crédito de débitos em tesouraria, né? Constituirá alguns débitos em tesouraria. E aí a gente tem o crédito disso em bancos, que é conta ativo financeiro, e o crédito dela em débitos em tesouraria, que seria também passivo financeiro. Isso aí é uma receita extra-orçamentária, né? E aí a gente sabe aí que a alternativa correta, apresentada aí, como eu falei, né? Tem a A, que fala débito em bancos, e C, que é crédito, né, em débitos de tesouraria, que seria. A D, né, tá falando tesouraria, não tem nada a ver, né? E que ser banco, crédito, estou entrando recurso, né? Está entrando recurso, não pode creditar banco, é na saída de recurso que vai creditar banco. Aí em seguida tem débitos em caixa, poderia ser, né, bancos ou caixa, qualquer tipo de disponibilidade, mas contas a pagar seriam as operações de crédito, né? Propriamente dito, que seria receita orçamentária. No caso de uma ARO, é extra-orçamentária, suprindo uma deficiência do débito em tesouraria. E no caso do D, né, que fala de débito em empréstimos tomado e crédito em caixa, seria no caso se estivesse pagando alguns empréstimos. No caso do pagamento, amortização de empréstimos, você faria esse débito em empréstimo tomado e crédito em caixa. Não é o caso. E aí fala em débito em bancos e créditos, e C, crédito de tesouraria. Na verdade, são débitos de tesouraria, né? É isso, pessoal. Resposta correta aí.
eu classifiquei aí, C, está incorretamente aí no gabarito aí da apresentação, mas é a alternativa A, bancos, e C, débitos de tesouraria. É só para corrigir mesmo, é que montada a apresentação ali, eu indiquei ali a resposta correta C, mas a resposta correta aí no gabarito oficial da instituição é a alternativa A, né? Vamos lá. Em seguida, temos uma terceira questão, né, que é para a área contábil, para a mesma prova também, que fala que assinale a alternativa que não constitui receita orçamentária. Essa aí ele vai citar algumas receitas orçamentárias, aí quer que você indique alguma alternativa ali que não se refere a tais receitas orçamentárias, né? E aí temos aí na questão, né, a que fala sobre alienação de bens imóveis, né? B, recebimentos de doações em dinheiro, né, não previsto no orçamento. C, empréstimos tomados a curto prazo. D, operações de crédito de longo prazo. E E, amortização de empréstimos concedidos a longo prazo. Vamos lá, então, identificar, né, essas questões, né? Como foi dito, são receitas de capitais, né, alienação de bens. Alienação de bens são receitas orçamentárias e refere-se à receita de capitais. Você vendeu e aí vai ter uma receita de capital. Então, a A é uma receita orçamentária. Lá na B foi dito também o recebimento de doação em dinheiro não previsto no orçamento, né? Qualquer tipo de doação, transferência de terceiros, né, que seria aquelas transferências de terceiros, aonde não vai haver uma correspondência de um passivo, né, são ingressos financeiros que não de terceiros por transferência, que não vão corresponder também a uma obrigação a pagar do Estado. No caso de doação é dada, né, não vai ser, o Estado não vai ter aquela devolução, né? Ela vai ter que constituir uma receita orçamentária do período, né? Mesmo que ela não esteja prevista no orçamento. Isso é uma exceção ali à previsão do orçamento. Lá na C fala dos empréstimos tomados a curto prazo, o ARO. Lembra da questão anterior que a gente fala que o ARO é ingressos orçamentários que você debita caixa, bancos, né, disponibilidades financeiras e credita um débito em tesouraria para suprir ali as necessidades correntes do período ali naquele momento, onde futuramente você vai arrecadar e vai devolver para a instituição financeira. Então, esses débitos não são no caso, essas receitas, né, esses ingressos, né, não são orçamentários. Então, ela é classificada como ingressos extra-orçamentários, né, a empréstimos tomados a curto prazo, que é o ARO. É a nossa resposta referente à questão, né? Então, a gente sabe que o ARO não é uma receita orçamentária. Seguindo também, a gente tem a D aí, que fala sobre operações de crédito de longo prazo, né? As operações de crédito são receitas orçamentárias que são classificadas como de capital, né? Receitas de capital. As receitas de capital, ela pode ser dada como alienação de bens, como foi dito, e também operações de crédito, né? Efetuada a operação de crédito, você vai debitar disponibilidades e vai acreditar algum tipo de passivo permanente, né? Como está ali a longo prazo, esse passivo permanente, hoje nas contas contábeis do Estado, seria aqueles passivos não circulantes, né? Não circulante. E aí constituiria alguma dívida a longo prazo do Estado que não é financeiro, né? Essa dívida. Então, como há um crédito em passivo financeiro e um débito em ativos financeiros, né, disponibilidades, isso corresponde a uma receita orçamentária. A amortização de empréstimos concedidos a longo prazo. Se eu concedi algum empréstimo e aí o terceiro está efetuando o pagamento desse empréstimo, essa amortização do empréstimo será dada como receita orçamentária. Então, ela é receita de capital também. É isso, né? A gente sabe aí que essa alternativa também corresponde a uma receita orçamentária. E, por fim, a gente finaliza as nossas questões e questionamentos, né? Vocês podem aí também mandar posteriormente, durante o período aí, algumas dúvidas por e-mail, né? Que é o fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Na próxima aula eu poderei responder para vocês. E tem aí, né, alguns dados pessoais meus também, que vocês podem também enviar diretamente. Como dito, né, que sou eu, Rodrigo Pereira Neves, meu telefone pessoal, e-mail para contato, né, e dito aí novamente que sou analista em planejamento, orçamento e finanças públicas, né.
É isso, pessoal. Agradeço vocês a participação, estar aqui comigo. Até mais.